Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. O pastor Giovanni está meio rouco hoje, né? Mas com a graça de Deus estamos aqui para trazer para você uma palavra de Deus para o coração, para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Hoje nós vamos falar sobre Isaías 58. Isaías 58, a partir do primeiro versículo, Deus tem algo maravilhoso para compartilhar ao nosso coração. O tema aqui é observância devida ao jejum. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância de refletirmos os valores e a ética de Deus. Então, queria que você guardasse muito isso no seu coração, extraísse lições para a sua vida e que Deus fale conosco através de Isaías, capítulo 58, a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a uma trombeta, e anuncia ao meu povo, Isaías, a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça. Têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma, e tu não nos leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, que aqui era uma espécie de palmeira, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces a todo jugo? Portanto, não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltarão. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor assim o disse. Então, que lindo trecho da palavra de Deus, Isaías 58, de 1 a 14. Então, vemos várias lições preciosas que nós podemos aprender aqui. Vemos que a prática do jejum é uma prática cristã, é uma prática do povo de Deus, inclusive no Antigo Testamento, o povo de Israel. É algo que vai muito além
da abstinência de alimentos, mas sim uma vida prática, uma vida devocional, uma vida com Deus, uma vida de prática de amor, de boas obras, de feitos que realmente estejam alinhados e de acordo com a palavra do nosso Deus. Deus afirma aqui que ele tem prazer e não se satisfaz se você se abstém apenas de algumas práticas diárias às quais esteja acostumado. Mas se você não tirar os vínculos de maldade, deixando de lado os fardos muito pesados que os oprimem, de nada adianta. Então, deixar os vínculos de maldade faz parte do jejum, da consagração que nós precisamos ter diante do Senhor. Deixar os fardos muito pesados é o que nos ensina Isaías 58, versículo 6. Ou seja, os discípulos de Jesus podem aprender, sim, alguma coisa extraordinária nesse trecho da palavra de Deus. Deus está nos chamando para vivermos os valores do seu reino, para vivermos a ética cristã, a ética do povo de Deus, que Deus estabeleceu. Jejuar é bom e justo, mas praticar os mandamentos do Senhor é ainda melhor do que apenas jejuar e continuar fazendo tudo errado. Então, nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas não fazem o que convém, mas enquanto o jejum ainda prevalecer com a ideia de obrigação, nenhum valor tem diante de Deus. Tem que ser de coração e não por obrigação. Carregado de pensamentos opressivos, de uma atitude opressiva, ele não está refletindo o coração de Deus. Pelo contrário, acaba desvirtuando essa coisa tão linda chamada jejum e consagração. Então, a ética de Deus, a ética do povo de Deus, a ética cristã, nos fornece os fundamentos para que realmente tenhamos uma consagração genuína, autêntica, verdadeira diante do Senhor. Esses valores nos trazem poder para guiar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa liderança, a nossa área de influência. Então, leve em conta aquilo que Deus pede de uma vida de jejum. Como estabelecer uma vida de jejum verdadeiro? Mais do que abstinência de alimentos, isso é importante, jejuarmos, nos abstermos de alimento em consagração ao Senhor, mas como estabelecer uma vida jejuada diante de Deus? Eu quero ensinar 5 princípios para você guardar no seu coração. Primeiro deles, libertar os que estão oprimidos. É o que diz o versículo 6. Libertar aqueles que estão oprimidos. E só tem um jeito de fazer isso. Através da pregação do evangelho de Jesus Cristo. É claro que se você está oprimindo alguém, não faça mais isso. Mas a melhor maneira de libertar os que estão oprimidos é pregando o evangelho libertador de Jesus de Nazaré. Será que você tem evangelizado as pessoas ao seu redor? Será que você tem sido um bom exemplo, um bom testemunho cristão aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou? Será que você tem abrido a boca, sido ousado no seu testemunho cristão, na sua fala, em ensinar princípios e valores do reino de Deus, em ensinar o caminho da salvação, da vida eterna, através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré e do evangelho do reino de Deus contido na Bíblia Sagrada? Só assim podemos libertar os que estão oprimidos. Em segundo lugar, repartir os recursos com os necessitados. Repartir os recursos com os necessitados. É o que diz o versículo 7. Sim, devemos exercer generosidade de forma voluntária, com o coração aberto, com um coração constante, ou seja, isso deve ser uma prática diária, generosidade, o carinho, o cuidado, o apreço, a provisão, a ajuda, o apoio para aqueles que sofrem. Sejam pessoas marginalizadas, sejam mendigos na rua, sejam pessoas que estejam passando por dificuldade. Dentro das nossas possibilidades, precisamos ajudar as pessoas ao nosso redor. Temos que expressar o amor de Deus através de práticas concretas, práticas reais, práticas de verdade. Como diz 1 João, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Será que você tem amado de fato e de verdade? As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você tem contato, as pessoas no seu dia a dia, se veem cuidadas, amadas, zeladas por você? Será que você tem sido uma mão de Deus, um ombro de Deus,
uma graça de Deus em favor das pessoas ao seu redor, é o que nos ensina o segundo ponto, repartir os recursos com os necessitados, versículo 7, desse trecho que nós lemos para vocês. Terceiro lugar, providenciar proteção para aqueles que não têm moradia. Providenciar proteção para aqueles que não têm moradia. Então, de alguma maneira, contribuir, ajudar, encaminhar pessoas para que eles tenham teto, para que eles estejam protegidos diante dos intempéries da vida. Então, precisamos sim providenciar proteção, ajudar, lutar junto ao Estado, as repartições, as organizações públicas e privadas, para que as pessoas tenham moradia, tenham um teto onde possam se recolher diante das intempéries da vida. Em quarto lugar, dar vestes àqueles que estão sem roupa. Também está no versículo 7, dar vestes àqueles que estão sem roupa. Ajudar, doar, né? Na nossa comunidade mesmo, a Igreja Casa na Rocha, nós temos esse costume. Todo mês nós juntamos roupas em bom estado, calçados em bom estado, alimentos não perecíveis, para que a gente possa ajudar as pessoas, principalmente aqueles órgãos, aquelas instituições que realmente ajudam os menos favorecidos, aqueles que estão em situação mais calamitosa. Dar vestes àqueles que estão sem roupas, né? Geralmente o Senac, a RPC, vários órgãos aí, sejam públicos, privados, pessoas da sociedade civil, têm se mobilizado nesse sentido. O que você tem feito a respeito disso? Você tem sido uma pessoa generosa? Às vezes você abre o seu armário, está cheio de coisa, 300 sapatos, 500 roupas lá dentro, enquanto muitas pessoas não têm o que vestir, o que calçar, não têm vestimentas. Então faça isso, de tempos em tempos faça uma limpa no seu guarda-roupa, no seu lugar onde você guarda os seus sapatos, doe alimentos não perecíveis, cestas básicas para aqueles que necessitam, dê vestes àqueles que estão sem roupa, porque Deus está vendo esses atos de voluntariedade, de carinho, de generosidade, de misericórdia com aqueles que sofrem. Quando você faz isso, você está refletindo o coração generoso, dadivoso, abençoador, misericordioso e bondoso de Deus. Estamos refletindo o caráter de Deus através da nossa vida e do nosso gesto de caridade, de amor prático, como eu falei, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E em quinto lugar, parar de julgar e acusar os outros, é o que diz o versículo 9, parar de julgar e acusar os outros, para que nós possamos viver uma vida jejuada, precisamos parar de julgar e acusar os outros. Pare de ficar falando da vida dos outros, pare de ficar se comparando com os outros, pare de ficar fofocando dos outros. A fofoca é algo abominável do ponto de vista de Deus. A Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. É o que semeia contenda entre irmãos. E a fofoca nada mais é do que semear confusão, briga, expor a vida das pessoas, causar injúria, calúnia, difamação, acerca de pessoas, fatos, circunstâncias e situações. Guarde a sua boca de pecar. No muito falar não falta transgressão. Quem fala demais peca muito. Quem fala pouco peca pouco. Então, segura a tua língua. Não tem uma língua mortífera, ferina, fofoqueira, jamais. Pare de julgar e acusar os outros, é o que diz o versículo 9 desse lindo trecho de Isaías 58. Então, através dessas 6 práticas espirituais, podemos viver uma vida com mais do que abstinência de alimento, que é o jejum literal, abster-se de alimento em consagração, oração, reflexão mediante a palavra de Deus, dedicação de tempo exclusivo ao Senhor. Para se ter uma vida jejuada, precisamos praticar os valores e a ética do reino de Deus. Primeiro, libertando aqueles que estão oprimidos, pregando o evangelho do reino que veio para libertar os cativos. Segundo lugar, repartindo os recursos com aqueles que estão necessitados. Terceiro lugar, providenciando proteção para aqueles que não têm moradia. Quarto lugar, dar vestes para aqueles que estão sem roupa. E quinto lugar, parar de julgar e acusar os outros, é o que nos ensina a palavra de Deus. Se você também aqui de Umuarama, região, quer nos ajudar doando roupas, calçados, alimentos não perecíveis, cestas básicas,
leve lá para a nossa igreja, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, na Zona 2, aqui no centro de Umuarama. Nós sempre juntamos tudo isso e doamos para projetos de restauração de pessoas marginalizadas, alcoólatras, drogados, pessoas que a gente sabe que são sérias, que fazem um trabalho lindo, maravilhoso nessa área, como o pastor Sidney Farago, meu amigo querido lá de Campo Mourão. Todas as semanas, quando estamos indo para uma aula de teologia com o pastor Irã lá no CETEL, estamos levando a doação dos irmãos para que ele esteja usando da melhor maneira possível esses recursos, essas roupas, calçados, alimentos, possam estar providenciando para as famílias, para as pessoas que ali estão em recuperação da sua situação difícil em que estão vivendo, tá bom? Então nos ajude com isso, se engaje conosco, pratique Isaías 58, a vida jejuada. Esse é o nosso tema de hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esquece de dar um like, dar um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni, compartilhe aqui no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais, para que a gente possa chegar mais longe. E aqui no link da descrição tem todas as informações da nossa igreja, da nossa comunidade, as nossas redes sociais, as informações de como você pode contribuir conosco, exercer generosidade, ofertar nesse ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o amor, o afeto dos irmãos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor, a plenitude de alegria na presença do Senhor, a graça e glória de Deus sobre as nossas vidas. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se no Senhor e deleite-se na presença do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração em alinhamento com o seu coração. Deus te abençoe, um grande abraço. Quero mandar um abraço para Ana, Iba, a Natália Hoffman, a Raquelzinha, a Ellen e também a Clari, querida. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Lembre-se, nesse domingo, 9 horas da manhã e 19 horas, o pastor Giovanni vai estar trazendo 2 palavras extraordinárias para o seu coração. Vem estar conosco, vem estar em comunidade, venha fazer parte desta igreja, Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Temos mais de 3.300 vídeos, áudios, aulas de teologia, pregações disponíveis para vocês nas nossas redes sociais. Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.